pessoal ainda está entrando. E aí, conseguem ver minha tela? Sim ou não? Sim, conseguimos. Beleza. Ok, deixa eu só permitir mais algumas pessoas aqui a entrarem. Acho que conseguimos iniciar e conforme as pessoas forem pedindo permissão para entrar, eu vou dando umas pausinhas e vou permitindo, tá bom? Mas vamos lá, como eu vinha falando para vocês, hoje vamos falar sobre uns pontos principais sobre ética e moral, tá certo? Conseguem ver, né? O slide tá amplo? Sim ou não? Alguém ativa o microfone e me fala. Sim, tá dando para ver. Tá certo. Beleza, obrigada. Deixa eu só permitir mais alguém aqui que está tentando entrar. Ok. Eu vou enviar o link para a Glaucia pelo e-mail, que ela não consegue entrar pelo celular. Vem já. Tá certo, ok. Então vamos lá, gente. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre ética e moral, tá certo? Principalmente no contexto da enfermagem, como eu havia falado para vocês, não basta apenas sermos profissionais bons, ótimos, excelentes, tecnicamente falando, tá bom? Se nós não tivermos o arcabouço básico, a base, que é a ética, tá certo? De nada adianta ter uma técnica boa, tá certo? Podemos ser os melhores profissionais do mundo em relação a procedimentos, mas se nós não tivermos ética, nenhuma instituição vai ter interesse em nos dar oportunidade para trabalhar e nem tampouco de permanecer conosco, tá bom? Então, ética e moral, gente, são duas coisas totalmente diferentes, né? Possuem pontos em comum, professora? Possuem, com certeza possuem, tá certo? Mas também tem diferenças e essas diferenças elas se sobressaem, tá certo? Então, infelizmente, a maioria das pessoas fazem a utilização da nomenclatura ética e moral como se fossem sinônimos, tá certo? E não são sinônimos, são coisas diferentes. E aí, o meu objetivo é que vocês consigam entender essas diferenças existentes entre ética e moral e consigam, né, aplicar esse conceito de forma clara, certo? Durante a aula de hoje. Tá bom? Essa aula eu acho ela extremamente importante, porque ela nos guia, ela nos direciona, inclusive, a entender o que consta no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né? E aí, mesmo que vocês não conheçam, dá para vocês imaginar ou simplesmente em relação à defesa. Só o meu que tá dando problema com você. O meu também tá dando Não, o meu problema. também tá dando problema. Aqui não tá aparecendo, não. Professora, O meu também tá dando, tá parando de tá meio que travando. Bugou. Peraí. Rapidinho. Voltou agora, professora. Vou iniciar tudo de novo. Peraí. E agora? Melhorou. Eu tô escutando. Conseguem ver? Tá dando Sim. certo o meu Vendo agora. os slides. E vocês? Se eu fizer assim, volta normalmente para vocês, lá para a capa do slide. Sim. Sim. Voltou. Vou para frente, tá? Deu certo? Deu Ok. certo. Deu? Sim, aqui Ok. tá dando. Então, como eu estava
como eu estava falando, anotem aí o primeiro conceito que a gente tem, certo? Vai ser relacionado à moral, tá? E aí vocês podem anotar aí no caderninho de vocês, moral, aí coloca o símbolo de igual ou puxa uma setinha e coloca costumes, tá certo? E aí, o que é que vem a ser essa questão de moral, professora? São os valores que nós temos, por exemplo, a depender da sociedade que nós estamos inseridos, tá certo? Veja, se eu fizer uma comparação entre os moldes organizacionais da população brasileira aqui no Brasil, tá certo? E aí, se eu vou fazer uma comparação aos moldes organizacionais da sociedade lá dos muçulmanos, tá bom? Lembram que mostrava muito naquelas novelas tipo Clone, que é natural que os homens muçulmanos eles pratiquem o que se chama de poligamia. Eles têm 3, 4 casamentos e não é de forma escondida. Eu não estou falando em relacionamentos paralelos. São casamentos em que o homem vive dentro da casa com 3, 4, 5 mulheres. E para que isso aconteça, eles festejam literalmente cada casamento. E as mulheres anteriores, as primeiras, elas super recebem muito bem as mulheres atuais, as esposas atuais. Isso lá com os muçulmanos, certo? Aqui no Brasil, deixando de lado a questão dos relacionamentos paralelos, certo, gente? Não estou falando de amante aqui. Eu estou falando que nós, brasileiros, nós temos como costume a monogamia. Ou seja, teoricamente, uma pessoa, quando se casa, a esposa tem só o esposo e o esposo tem só a esposa, teoricamente, tá certo? Se tem relacionamento paralelo já é outra coisa. Mas eu trago esse exemplo para vocês, para mostrar que a moral, ela está associada aos costumes de um povo, aos valores, às normas que são verificadas em uma determinada sociedade, digamos assim. Tá certo? Então, lá para os muçulmanos, eles terem 3, 4, 5 casamentos é algo completamente normal. Eles não estão fazendo nada de errado. Isso faz parte da conduta o quê? Moral deles. Certo? Não posso dizer que eles estão sendo amorais ou imorais. Quando eu falo amorais, quando eu coloco o azinho na frente da palavra moral, é um prefixo da língua portuguesa que, quando ele existe em uma palavra, ele nega tudo que vem na frente. Então, se você tem a palavra moral e você coloca um A na frente, amoral, vai significar o quê? Ausência de moral. Tá certo? Então, eu não posso dizer que o povo muçulmano, eles são amorais pelo fato da poligamia, porque isso faz parte dos valores, dos costumes, das normas daquela sociedade. Mas se nós viermos para o contexto brasileiro, a poligamia é considerado algo errado, devido aos costumes, o quê? Da nossa sociedade. Tá certo? Então, moral está associado ao quê, gente? A costumes, tá bom? O que pode ser moral para mim, pode ser amoral para vocês e vice-versa, tá bom? Porque não existe aquele ditado que diz que cada cabeça é um mundo, que tudo depende da criação que a pessoa teve, né? Então, o que vai ser correto para mim pode não ser para vocês e vice-versa, beleza? Então, eu costumo dizer, aí isso daí já é uma definição minha, que eu vou dizer para vocês, que moral, que facilita o entendimento, certo? E a questão da diferenciação entre moral e ética. Coloquem aí nas anotações de vocês que moral está relacionado ao certo
ou o errado que a pessoa vai praticar, independentemente de ela estar sendo observada ou não. Tá certo? É muito fácil, teoricamente. Oi? Repete. Tá. Quando eu falo em moral, tá certo? A minha definição é de que moral, a conduta moral, tá certo? Ela vai estar relacionada a atitudes certas ou erradas que a pessoa, que você, enquanto ser humano, tá bom? Vai optar por executar, você vai fazer algo certo ou errado, independentemente de você, enquanto pessoa, está sendo vigiada, está sendo observada ou não. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? O que eu estou querendo dizer, um exemplo bem para ficar mais claro para vocês, tá certo? Não me levem a mal, mas é para ficar claro para vocês. Eu, Silvia, eu sou uma pessoa que eu nunca bebi na vida, bebida alcoólica. Eu acho que para tudo na vida que a gente vai fazer, a gente precisa primeiro ter a curiosidade despertada, não é verdade? Eu só vou procurar fazer uma coisa se eu tiver curiosidade em relação àquela coisa, tá bom? Então, eu, Silvia, ai, professora, tu é metida a santa? É, não, eu sou cheia de defeitos, mas eu, Silvia, enquanto pessoa, eu nunca tive curiosidade de experimentar a bebida alcoólica. Nunca, até agora. Em quase 3 décadas. Ok. Então, eu, Silvia, sou uma pessoa que, independentemente, tá, de eu estar na presença dos meus pais ou não, eu, Silvia, não bebo. Tá certo? Então, o fato de Silvia não beber diz respeito à conduta o quê? Moral de Silvia. Não estou dizendo que é o que é certo, mas é algo que eu, Silvia, não vou fazer, independentemente de eu estar aqui na casa dos meus pais ou de estar na minha casa sem a presença dos meus pais. Tá certo? Então, o fato de Silvia não ingerir bebida alcoólica é algo que é dela, mesmo ela estando sendo vigiada ou não, tá bom? Então, moral, conduta moral está relacionada a atitudes que qualquer pessoa, eu, Emily, Carol, Marla, vamos tomar, é algo que faz parte da gente, que vai ser verificado na gente, independentemente de eu estar sendo vigiada ou não, tá certo? Essa é a minha conduta moral de Silvia, tá bom? Agora vejam, se eu dou o exemplo de que, digamos que eu bebesse, que eu ingerisse bebida alcoólica, tá? Mas meus pais, eles não são de acordo que eu beba, digamos, tá? Então, teoricamente, o que é que se espera do comportamento de Silvia? Que Silvia, quando estiver na presença dos pais, quando eu estiver perto dos meus pais, eu não vou beber, tá? Porque eu estou sendo o quê? Observada por eles. Eu estou sendo vigiada por eles e aí eu não vou fazer algo que eles desaprovam, que eles não gostam, para evitar confusão. Então, na presença dos meus pais, eu não vou beber. Mas, se eu fosse uma pessoa que bebesse, digamos assim, se eu fosse para uma festa que meus pais não estivessem, que eles não estariam,
eu iria o quê? Beber. Então, o fato de Silvia ingerir bebida alcoólica ou não, se ela bebesse, iria depender de ela estar sendo observada, dela estar sendo vigiada pelos pais ou não, tá bom? Então, se depende do fato da pessoa estar sendo observada ou não, eu já não falo em conduta moral. Eu falo em conduta ética, tá bom? Conduta A voz dela saiu, não mesmo. foi? Travou, professora. Ninguém tá escutando mais nada. A aula de hoje promete. Misericórdia, gente. O que tá acontecendo hoje? Chega aqui, Senhor. Misericórdia. Ixi, pronto, pelo amor de Deus. Voltei. Que queda. Conseguiram me acompanhar até qual parte que eu falei, gente? Me digam aí. Alguém me Tinha fala. parte sobre ética moral. Certo. Aí eu dei o exemplo. Tá, eu vou continuar aqui. Renan, você tá aqui? Renan já foi meu aluno, gente. Seja bem-vindo, Renan. Vamos lá, compartilhando os slides novamente. Vamos lá. Conseguem ver? Conseguem? Me deem um sim. Beleza. Ah, eu não sei se eu tinha falado para vocês anotar aí no caderno, mas caso eu tenha falado, vou falar novamente. Coloca aí que moral vai ser a postura que uma pessoa vai ter, independentemente de ela estar sendo observada ou avaliada. A postura dela, o comportamento dela sempre vai ser o mesmo. Não vai o quê? Variar. Tá certo? Ok, gente? Aí deu para entender? Deu, tudo certo. Então, moral independe de quê? De observação. Independe de avaliação. Lembrem do meu exemplo, tá certo? Que independentemente de eu estar na frente de pai, mãe, da minha família, de quem for, eu não vou beber, que não é algo que desperta a minha curiosidade. Tá bom? Então, isso é uma conduta, isso é uma postura moral da professora Silvia. Não estou dizendo que é o certo, que é o perfeito. É uma norma minha mesma. É um costume, é um valor meu mesmo. O fato de outra pessoa beber não tá errado, tá certo? Não me entendam mal.
Mas em se tratando de Silvia, eu não bebo. É aquela coisa, você já experimentou? Não, mas eu não gosto. Não despertou minha curiosidade até aqui. Tá certo, gente, ok. Vamos lá. Essa observação que eu trago aqui para vocês, gente, de dizer que os valores eles podem ser diferentes de uma comunidade para outra, é exatamente o exemplo que eu dei envolvendo o povo brasileiro, tá certo? E o povo o quê? Muçulmano, tá bom? Lá para o muçulmano, o natural, o normal é o quê, minha gente? A poligamia, tá certo? Mas aqui, e é uma poligamia que ela é declarada, tá certo? Não é nada escondido de ninguém, não. Se existe poligamia aqui no Brasil, existe um relacionamento que é oficial daquela pessoa e todos os outros paralelos que ela tem, geralmente são o quê? Escondidos, né? Por quê? Eu Porque assisti ao casal que era legal, era assumido. que era assumido. É relacionamento aberto, né, mulher? Mas aí é uma exceção da regra, né? Entendeu? Mas morava Então, os três juntos. os três, pronto, uma imagem, né? Mas não é o que é comum no Brasil. Existem pessoas que têm mente mais aberta, mentes mais abertas, e que aceitam de boa. Ivo, Pronto, parou de novo. Travou de novo. Ei, vamos começar uma oração. Vamos chamar um pastor, porque minha filha só vai assim hoje, viu? Pai nosso que estás no céu. É forte. Chega aqui, Senhor, pelo amor de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. É sempre assim ou só às vezes? Ou... Na verdade, é a Mas primeira hoje tá vez. complicado. Nunca aconteceu, não. Gente, peraí, que já já eu vou saber o que aconteceu. Minha gente, alguma notícia se vai voltar segunda? meu Deus. Então, devido a essa variação de costumes, de valores, eu também vou ter a variação do código ético, beleza, minha gente? Ok, tá certo. Professora, você Então, percebeu, é o quê? você percebeu que caiu? Percebi, mulher, porque apagou a luzinha da minha câmera e eu já fico tensa, suando frio. É porque a internet daqui da casa de pai e mãe, ela é meio flopada, sabe? Eu não sei porque eu tô me arriscando, assim, vivendo radicalmente. Mas sexta-feira eu vou estar em casa, tá? E não vai acontecer isso. Mas eu não tinha Professora, a falado. gente tá orando. Tava pra quê? Pra eu voltar, claro, não era? Com certeza, porque só orando agora. É. Eu já induzi sua resposta para você não se prejudicar, viu? Vamos lá, gente. Então, esse conceito de moral tá beleza, tá ok. O que você vai fazer, independentemente de você estar sendo observado ou não, tudo bem? E o que Sim, vai variar de uma comunidade para outra, o que é moral para mim pode ser amoral ou imoral para vocês, e vice-versa, tá bom? Ok. Ok. Em se tratando de ética, gente, que é um conceito diferente do conceito de moral, tá bom? Ética, pegando o gancho da definição do exemplo que eu dei para vocês, ética vai ser o modo como uma pessoa
como um profissional ele se comporta quando ele está sendo o quê? Avaliado. Tá bom? Olha, nós na área da saúde, como é que eu posso dar esse exemplo para vocês? Uma pessoa, imagine que vocês são técnicos em enfermagem em um hospital, tá certo? Lá, vocês têm um colega ou uma colega que ele é excelente na técnica, nos procedimentos, funciona uma veia, pega uma veia como ninguém, tá certo? É muito desenrolado, é extremamente ágil. Você não tem o que falar da conduta profissional dele lá dentro do hospital, tá certo? Mas aí você tem a oportunidade de conhecer essa pessoa extra-hospital. Ou então você conhece, vocês têm um amigo em comum, tá? Você conhece fulaninha no ambiente de trabalho e cicraninho é uma pessoa que não trabalha com vocês, mas é amigo em comum de vocês dois. Você acabou de conhecer fulaninha no ambiente de trabalho. Nossa, eu literalmente, eu babo quando eu vejo um profissional que desempenha bem suas competências, que se garante no que faz. Independentemente da profissão, se for médico, se for técnico, se for enfermeiro, qualquer posição que ocupe, eu acho a coisa mais linda do mundo a pessoa que faz a sua função com maestria, tá bom? Aí você passa a admirar muito fulaninho. Aí, numa conversa paralela com aquele amigo em comum de vocês, o amigo de vocês vai e diz: Ei, você conheceu fulaninho? Conheci. Ei, ali é doido, viu? Ali é homem doido. Ali é farrista de sair da festa tombando. Opa! Então, o fato dele ser farrista, sair da festa tombando, não diz respeito a mim, não interfere em nada ao quê? A conduta profissional dele, ao fato dele se garantir como técnico em enfermagem. Então, vejam, ele é farrista, ele gosta de extrapolar os limites fora do hospital. Pelo menos o que se espera é que esse fulaninho não venha trabalhar bebendo, por exemplo. Chega lá com uma long neck de cerveja, vai chegar bêbado para trabalhar? Não. Por quê? Porque ele está no ambiente de trabalho dele. Lá existem superiores a ele que estão o quê? Observando ele, certo? Que estão avaliando a conduta profissional dele, tá certo? Então, ele não vai deslizar a ponto de se comportar dentro do ambiente de trabalho da mesma forma que ele se comporta o quê? Fora, tá certo? Eu, como enfermeira de uma UTI, para mim, pouco interessa saber sobre a vida pessoal dos meus técnicos em enfermagem. O que eles fazem fora da UTI, fora do hospital, diz respeito o quê? A eles, tá bom? Mas enquanto eles estiverem ali dentro da UTI comigo, trabalhando comigo, eu, Silvia, enfermeira, vou estar avaliando a forma como ele está desempenhando o quê? O trabalho dele. A forma com que ele mantém a postura de profissional. Vou estar avaliando, analisando a competência técnica dele. Se ele é namorador, se ele gosta de festa, problema dele. Eu enxergo ele apenas como técnico em enfermagem. E ele, por sua vez, vai tentar se comportar da melhor maneira possível, né? Ele sabe que ele está dentro do ambiente de trabalho.
Ele sabe que tem uma enfermeira que está observando ele, tá certo? E ele sabe que se ele deslizar em relação a qualquer coisa, eu, Silvia, a enfermeira, vou o quê? Reprovar. Então, essa conduta, essa postura que ele busca ter dentro do ambiente de trabalho, dentro da UTI, é uma postura o quê? Ética, tá certo? Ele tenta se comportar da melhor maneira possível, porque ele está desempenhando o trabalho dele, tá bom? É a questão de não misturar trabalho com o quê? Com a vida pessoal, tá certo? Então, imagina, eu, quando for defender meu mestrado, em nome de Jesus, vocês acham que eu fazendo a minha defesa de dissertação, eu vou com a banca me avaliando, certo? Com no mínimo 4 professores lá prestando atenção até ao meu respirar, procurando uma brecha para massacrar o meu trabalho, tá? Vocês acham que eu vou apresentar esse trabalho de qualquer jeito? Vocês acham que eu vou brincar como eu brinco dentro de sala de aula para nossa aula ficar mais leve? Não posso. Eu estou sendo o quê? Avaliada. Tem alguém o quê? Me observando. Então, Silvia tem que assumir uma postura o quê? Ética. Silvia precisa se comportar, Silvia precisa ter a melhor postura o quê? Possível. Tá certo? Então, diferentemente de moral, ética vai ser a forma como uma pessoa se comporta, a forma que a pessoa assume uma postura quando está sendo observada, quando está sendo o quê? Avaliada. Tá bom? Então, significa estar relacionado ao modo de ser, como aquela pessoa vai se comportar a depender de quê? Da situação. Não é algo imutável. O que é imutável é o quê? Moral. Independentemente de eu estar sendo observado ou não, eu vou ser naqueles moldes. Agora, a ética é algo que vai variar, é algo variante associado ao fato de que de você estar sendo observado ou não, que vai variar a depender de quê? Da circunstância. Tá certo? Silvia dando uma aula para vocês é diferente a postura que eu vou assumir do que a postura que eu assumirei quando estiver defendendo minha dissertação de mestrado. Primeiro que a pessoa fica tensa, né? Sem nem respirar, só de imaginar me dá um negócio, me dá um negócio na barriga que é triste. Mas aí lá eu tenho que ser o quê? Extremamente ética. Tá certo? Ok. Então, se refere ao quê? A forma como você vai lidar, a forma como você vai se comportar diante das situações da vida. A forma que você se comporta conversando com um professor seu é a mesma forma que você se comporta quando você está conversando com um grupo de amigos? Não. Com o grupo de amigos, teoricamente, você vai ter o quê? Uma intimidade maior. Então, você conversa de forma suave, tranquila, sem se importar com a forma que você está falando. Tá bom? Mas se você vai se dirigir a um coordenador da escola, a um professor, você tem um pouquinho mais o quê? De cuidado. Você vai pensar o que você vai falar. Você vai elaborar um comportamento mais o quê? Refinado, tá certo? Então, ética está relacionado à forma que você vai se comportar diante das circunstâncias ou situações da vida, diante dos contextos, diante do ambiente onde você vai estar, tá certo? E está associado diretamente ao quê? A forma
como você se comporta, se você está sendo observado ou não. Tá certo? Ok. Beleza? Aí, gente. Beleza. Então, aqui, ó, ser ético é agir corretamente sem prejudicar os outros, certo? É cumprir com os valores da sociedade em que se vive, mora, trabalha, estuda. Ética é tudo que envolve integridade. É ser honesto em qualquer situação, principalmente nos nossos ambientes de trabalho, tá bom? Se lembrem que se vocês não tiverem ética, ninguém vai olhar para vocês com interesse em contratar, tá certo? É ter coragem para assumir seus erros e decisões lá no ambiente de trabalho. Ah, quem foi que descartou esse material pérfuro cortante no lixo comum e não na caixinha Descarpac? Todo mundo fica calado, né? Por quê? Porque o ser humano ele é levado a pensar que se assumir os erros é sinal de fraqueza. E não é. Ninguém é perfeito, então tá todo mundo passível de erro. Opa, enfermeira Silvia, fui eu. Na pressa, eu acabei misturando lixo e descartei no lixo comum, ao invés de colocar a seringa, a agulha, o frasco de antibiótico lá no Descarpac, que é aquela caixinha amarela, certo? Então tem que assumir. E a partir do momento que você erra e você assume, você está sendo ético. Você está sendo justo porque você está assumindo o erro que você cometeu para evitar que as outras pessoas que não têm nada a ver sejam o quê? Punidas. Tá bom? Então, sempre assumir os erros e decisões, tá certo? Ser tolerante e flexível é ser humilde. Olha, o que eu mais vejo, certo? Não estou me referindo a vocês, mas principalmente as minhas turmas que estão concluindo enfermagem, mas o que eu mais vejo, infelizmente, é que as pessoas, elas são muito individualistas, são pouco flexíveis, não estão dispostos a recuar para tentar ajudar um outro colega. E, gente, isso não é ético na enfermagem. Não é. Porque o trabalho de cuidar, a essência de cuidar da enfermagem, como nós falamos na aula passada, tá certo? É o quê? Que esse cuidado, que esse trabalho, ele ocorra o quê? Em equipe. Ai, professora, já sim, porque eu não consigo. Pois você vai ter que conseguir, gatinha. Não consigo ser, tipo, individualista em relação a ajudar as outras pessoas. Eu também não consigo, mas existem Eu acho pessoas, incrível Emily, que que consegue. são. Tem pessoas que só pensam em si mesmo, sabe? Que só olham para o próprio umbigo, sabe? E aí, vejam a situação que eu passei na semana passada, na assistência. Eu tenho uma técnica que, infelizmente, o pai dela sofreu um acidente por ser picado por um escorpião, tá bom? E em 3 dias após a picada do escorpião, ele faleceu, certo? Eu, Silvia, tenho meu pai e minha mãe vivos até hoje, graças a Deus, mas para eu me colocar no lugar dela, eu não preciso que meu pai tenha morrido. Só de imaginar o meu pai morrendo chega a dar um negócio, dá um aperto no coração. Então, eu fiz de tudo para ajudar ela, porque legalmente falando, por lei, tá? Quando a gente trabalha e algum ente querido nosso vem a óbito, parentes de primeiro grau, como pai e mãe, a gente só tem direito a folgar, a se afastar do trabalho, a ter licença de 3 dias consecutivos, certo? Se a gente for pela lei, tá bom? O que eu acho, eu julgo muito pouco. Você perdeu seu pai de forma abrupta. Professora, E aí foi. licença, eu tenho uma amiga minha que ela perdeu o pai no dia do plantão dela, ela é enfermeira. Ela se aposentou no primeiro ano
do trabalho, que ela perdeu o pai no dia de plantão. Não tá, né? Na lei. Deus o livre, tá repreendido. Meu pai morre hoje, daqui a 3 dias eu já estou de boa, suave na nave e consigo voltar a dar os meus plantões normalmente. Eu digo, não, peraí. Aí fui lá nas escalas da técnica, né? Conversei com a equipe, fiz uns ajustes para afastá-la no mínimo 5 dias. Beleza. Daí todo mundo, todos os colegas, os técnicos tomaram conhecimento que o pai dela havia falecido. Mas, infelizmente, existem pessoas que elas não têm essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Se não foi comigo, então pouco importa. Como o Emily falou, eu não consigo ser assim. Eu, Silvia, não consigo ser assim. Graças a Deus. E aí, uma colega dela, da mesma escala, acabou tendo de dobrar o plantão, certo? Devido ao fato dela estar afastada em decorrência do óbito do pai, certo? Essa colega dela ligou para mim, assim, desequilibrada. Como é que pode, enfermeira, você permitir que eu dobre? Eu disse, eu? Permitir que você dobre? Não, fulana. Eu tentei uma pessoa para ir no plantão, que seria de fulaninha de tal, mas que infelizmente aconteceu o imprevisto dela perder o pai dela, e ela não pôde comparecer, né? Eu não consegui nenhum outro técnico para assumir o plantão, principalmente plantão de fim de semana, é muito difícil a gente conseguir substituto, principalmente no domingo, né? Minha gente não teve acordo com essa pessoa. Em outras palavras, ela me chamou de irresponsável, o que configura o quê? Insubordinação, né? Se ela é minha técnica e eu sou a enfermeira dela, existe algo chamado hierarquia. E nessa hierarquia, por definição, eu estou um nívelzinho a mais, um nívelzinho superior a ela, muito embora eu tenha muita dificuldade disso, porque eu sou muito dos meus técnicos, eu sempre estou no mesmo nível que eles. Mas numa situação dessa, ela não poderia ter faltado com respeito comigo, porque eu sou a superior dela, né? E aí, eu fui e falei para ela, né? Mas você não sabe que fulaninha perdeu o pai, mulher. É muito difícil, imagine, há 3 dias eu tinha dado a folga dela para ela ir para o interior, para visitar o pai, e graças a Deus que meu coração é muito mole. Minha gente, vocês não têm noção do quanto meu coração é mole. Se um técnico meu vem e diz, enfermeira, eu preciso de uma folga para dia tal, porque eu preciso viajar e ver meus pais, eu não faço questão. Se tiver alguém que cubra o plantão, minha gente, vocês podem acreditar. Homem, vá feliz, vá visitar seu pai, tá tranquilo. Aí eu tinha deixado ela ir visitar o pai há 3 dias. Quando ela chegou do interior aqui, veio do interior para Natal, ela recebeu a notícia que o pai havia sido picado por esse escorpião. E veio do interior para ir lá para o Giseu da Trigueiro, né? Porque ele começou a vomitar sangue, certo? Então já era grave. Aí a técnica, essa mesma técnica, entrou em contato comigo, chorando, mandou um áudio no WhatsApp da empresa. Enfermeira, meu pai sofreu um acidente, foi picado por um escorpião, tá vomitando sangue, mandou até a foto do vômito do pai, cheio de sangue, e disse, pelo amor de Deus, eu preciso que a senhora consiga alguém para cobrir meus plantões, porque eu vou ficar dia após dia dentro do hospital com meu pai. Eu disse, não se preocupe, pode ir para o Giseuda com seu pai, e independentemente de se eu conseguir outra pessoa ou não, se eu não conseguir, a pessoa que está no plantão, ela vai dobrar, mas vá lá ficar com seu pai. Me coloquei no lugar dela, né, do desespero. Aí, infelizmente, ele veio a óbito, ela não pôde assumir o plantão, que ela assumiria.
A colega teve de dobrar e eu fui e disse, né? Olha, eu não consegui ninguém. Plantão de fim de semana, você sabe que é muito difícil. Não foi responsabilidade minha, conforme você está colocando. Eu já podia ter descido a advertência nela, né? E aí eu fui e disse: a situação de fulana, da sua colega, é muito difícil. Imagine se fosse você. Eu não passei por isso ainda, mas eu também não vou me eximir de me colocar no lugar dela. E ajudo, sim, do jeito que eu puder e que eu não puder. Porque eu imagino que a dor dela está sendo incalculável. Aí sabe o que foi que a colega respondeu para mim? Desculpa, enfermeira Silvia, mas no momento eu só consigo pensar em mim mesma. Aí eu fui e disse: paciência, é um direito seu pensar só em você mesma. Mas eu, Silvia, enquanto enfermeira, eu não penso só em mim mesma. Eu penso em cada um de vocês. E se fosse você no lugar dela, você também iria gostar que eu pensasse no seu lado e que eu sentisse que eu me compadecesse da sua dor. É um direito seu, mas eu não concordo com você, certo? Então, isso foi uma postura antiética da parte dela. Você não pensar no outro, você querer que o outro venha assumir o plantão a qualquer custo, mesmo se prejudicando, não é Você não tem assim. noção. Não é assim que as coisas funcionam. E eu vejo muito isso, sabe, na enfermagem, infelizmente. E isso é uma coisa que me faz ficar doente, literalmente. Eu fico tão inconformada, minha gente, vocês não têm noção. E aí, quando foi no domingo agora, Dia dos Pais, né, desde esse acontecido, eu ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com essa minha técnica que perdeu o pai, né, porque eu literalmente fiquei sem palavras, eu não sabia o que dizer. Durante todo o tempo que o pai dela esteve internado, mesmo ela não estando indo para os plantões, ela falava diariamente comigo no WhatsApp, mandava áudio, mandava foto do pai, enfim. Então, eu, de certa forma, acompanhei, né? E eu não tive estrutura de falar com a mulher, porque eu sempre me coloco no lugar do outro. E eu tinha certeza que se eu fosse falar com ela, eu iria chorar, né? E aí, quando foi no domingo, Dia dos Pais, Professora, oi, Carla falou que desde as 3 horas não consegue entrar na aula. pede para ela subir a solicitação agora, porque não apareceu aqui, não. Pede para ela pedir agora, tá? Que eu tô Vou com a pedir. tela aberta aqui. Então, gente, quando foi sexta-feira, que antecedia o domingo, do Domingo dos Pais, ela mandou uma mensagem para mim. Disse: Enfer, preciso falar com você com urgência. Eu digo: eita, danado, não vou ter como fugir, vou ter que ligar. Quando eu liguei para esta criatura, estava indo para o supermercado, parei no estacionamento do supermercado, atendi a ligação dela dentro do carro. Ela falou o que tinha acontecido. Quando ela começou a falar no pai dela, né? E começou a chorar, chorava ela de um lado e chorava eu do outro, sabe? E principalmente porque eu me senti muito magoada, eu fiquei muito triste com a postura da colega dela. É uma postura de egoísmo muito grande, gente. E a gente tem que se colocar no lugar do outro. Ontem foi ela, amanhã pode ser eu. E aí eu vou querer que alguém me compreenda, eu vou querer que alguém me ajude, eu vou querer que uma colega assuma o meu plantão. Então, isso também é postura ética, né? A gente ajudar uns aos outros, a gente saber trabalhar em equipe, porque a enfermagem, ela não existe se não for em equipe. Um enfermeiro sozinho não dá conta de uma enfermaria inteira. Eu preciso de vocês, técnicos. Um técnico em enfermagem sozinho não tem como assumir uma UTI inteira, certo? Então, a gente sempre pensar se colocando no lugar do outro, tá certo? Emily não subiu nenhuma solicitação aqui, não, viu? Ela não tá entrando no link errado, não. É nesse segundo Vi aí link, o tá? link novamente. Tô esperando ela responder aqui. Pronto, eu vou voltar lá nos slides porque não subiu nada aqui, não. Tá certo?
Então, gente, ética também é a forma como você se comporta em relação ao outro, é a forma que você assume sua postura para não prejudicar o outro, principalmente em ambiente de trabalho. Tá certo? Então, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês porque eu fiquei tão chocada, eu fiquei tão sentida que antes mesmo de eu falar com minha técnica que perdeu o pai, eu chorei de raiva, eu chorei de poxa, eu não acredito que eu tô vendo isso acontecendo. Aí eu até conversei com um colega meu que é farmacêutico, e aí ele disse, Silvinha, isso é tão comum, né? Essa postura antiética na enfermagem. Eu disse, é. Infelizmente é. Eu não vou dizer que não é porque é, né? O que me deixa muito triste, ele disse, sabe o que você deveria fazer? Quando você for dar aula de enfermagem, pelo amor de Deus, leve esses seus exemplos para dentro da sala de aula, como uma forma antiética. Eu não estou sendo, porque eu não estou expondo nomes, certo, gente? Eu estou expondo uma situação para vocês, tá bom? Mas com uma maneira de trazer, de mostrar a realidade para vocês, como acontece, e de ser um exemplo para vocês de não seguir. Não sigam esse exemplo, pelo amor de Deus. Tá certo? Porque senão vocês estarão sendo profissionais completamente antiéticos, tá bom? Então, eu espero muito. Existe muito ex-aluno meu que trabalha comigo no home care. Eu tenho, acho que uns 6 alunos, uns 6 ex-alunos meus que estão no home care comigo. E graças a Deus, nenhum, até hoje, me fez sentir vergonha de ter sido professora deles ou de desonrar o fato do que o pouco que eu ensinei para eles. Primeiro, porque eles dão um show de competência técnica, né? A conduta moral deles, a pessoa deles agrada todo e qualquer paciente e familiares, né? E são pessoas extremamente éticas. Então, eu espero de coração encontrar vocês daqui a 2 anos, onde quer que eu esteja, nesses mesmos moldes dos meus meninos que foram meus alunos e que hoje trabalham comigo. E até hoje me chamam de professora, eu fico passada. Lá no grupo geral dos técnicos do WhatsApp, quando eu boto algum aviso, aí dizem, ciente, professora. Tá certo, professora. Bom dia, gente. Bom dia, professora. Eu digo, meu Deus, perdi meu nome. Mas é muito bom ver vocês evoluindo. E quando vocês se transformam num profissional top, eu sou a primeira a dizer, foi meu aluno, mulher, para minha diretora. Sabe, fulaninha top, cartão postal do Home Care foi minha aluna, mulher, das minhas primeiras turmas. Então, guardem isso com vocês, tá? Exemplos de como ser e exemplos de como não ser, de forma alguma. Tá certo? Ok? E aí, gente, aqui eu trago para vocês, nesse slide, para vocês terem uma ideia de como a ética é algo que é muito estudado, principalmente pela filosofia, tá certo? Eu trago aqui exemplos para vocês de teorias éticas, tá certo? Só para vocês saberem que existe um arcabouço, uma base teórica e científica que direciona esse comportamento ético, tá bom? Não vou cobrar sobre nenhuma dessas teorias para vocês, porque é curso técnico com enfermagem, né, gente, e não filosofia, tá bom? Então, em relação às principais teorias éticas, eu tenho como exemplo o quê? A teoria ética do relativismo moral, tá certo? Ética não é algo tão simples como a gente pode pensar. Tem uma teoria ética do absolutismo moral, tem a teoria do utilitarismo, tá certo? Então vejam que é algo bem complexo, é algo bem científico, tá bom? Tem uma teoria do fundamentalismo. Oi, pode falar? Oi? Não consigo ouvir, sua voz está muito distante. Só ouvi slides. Pode enviar os slides. Envio, no final da aula eu envio, tá certo? Como na outra aula, tá bom? Outro exemplo de teoria ética, a teoria kantiana, certo? De um filósofo chamado Kant, certo? E teoria contratualista, certo? Então, o que é que eu quero mostrar a vocês com isso? Que ética não é simplesmente somente
a forma que você vai se comportar quando está sendo observado, não. Ética é um conhecimento científico, tá bom? E prova de que é um conhecimento científico, veja que nós temos 6 teorias éticas diferentes, tá bom? Só para exemplificar para vocês. Se não fosse algo científico, não existiria nenhuma dessas teorias, tá certo? Ok. E aí, quando eu falo em teorias éticas práticas que nós temos no dia a dia, eu falo especificamente em relação a duas, tá bom? E aí, em relação a essas duas, eu vou precisar que vocês saibam a diferença entre um e outro, tá bom? Que é a teoria ética prática chamada de deontologia, tá certo? E a outra é a teleologia, tá bom? Peguem a partezinha final da palavra, veja que as duas, tanto deontologia como teleologia, terminam com o quê? Gia, certo? E aí, esse é um sufixo da língua portuguesa que diz respeito a estudo. Biologia, estudo da vida, tá certo? Parasitologia, estudo dos parasitas. Microbiologia, estudo dos micro-organismos, de organismos microscópicos como vírus, como bactérias, como protozoários, tá bom? Então, quando eu falo em deontologia e teleologia, eu estou falando em áreas do conhecimento que se dedicam a estudar alguma coisa. Que alguma coisa são essas, professora? Ética prática. Mas pela própria grafia, nós vemos que elas diferem no modo de escrever. Uma é a deontologia e a outra é a teleologia, tá certo? Então, se existem nomes diferentes, deve ser, né? Porque têm significados o quê? Diferentes, tá certo? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas se não tiveram, vocês passem a prestar atenção que alguns dos códigos de ética de enfermagem, a depender de quem seja o autor, a editora, vem Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ou então Código de Ética e Deontologia da Enfermagem. Tá certo? Então, vamos descobrir o que é que diz respeito a cada um, tá certo? Deontologia, gente, é a ética da convicção. Quando a gente diz fulano estava convicto do que ele falou, quer dizer que o que ele falou, ele tinha alguma dúvida sobre o que ele falou? Ele estava convicto do que estava falando. Então, ele tinha absoluta certeza sobre o que ele estava falando. Tá certo? Então, deontologia é a ética da convicção. E aí, associada a essa convicção, eu digo que é a área que estuda os deveres dos profissionais. Certo? No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, eu vou encontrar o que eu tenho direito, como sendo profissional da enfermagem, mas eu também vou encontrar o quê? O que são os meus deveres. Quais são as minhas obrigações? Tá certo? E aí entra a questão de quê? Da deontologia. Tá certo? Se pauta por valores e normas previamente estabelecidos, o código de ética nosso, mais uma vez, eu, para ter uma conduta ética como enfermeira, eu tenho que ter pelo menos uma noção básica do que consta no meu código de ética profissional, né? E aí, o que consta no Código de Ética Profissional são normas, são regras, são leis que eu, Silvia, como enfermeira, eu devo procurar seguir. Da mesma forma que existem direitos, coisas que me favorecem, que eu só vou poder buscar os meus direitos ou estar certa de que o que eu estou fazendo é de direito meu, se eu tiver conhecimento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,
tá certo? Então, não é exagero, gente, dizer que vocês comecem a se familiarizar com o código de ética dos profissionais de enfermagem, porque se vocês forem atuar como técnicos de enfermagem às cegas, vocês vão ficar tipo um ditado que dizem no interior da minha mãe, mais perdido do que segue em tiroteio. Você não sabe o que é que você tem direito e você não sabe o que é que você é obrigada. Aí como é que você vai fazer as coisas? Como é que você vai saber qual é a melhor conduta a ser tomada? Certo? Mas nós vamos conhecer ao longo da disciplina, parte por parte desse código de ética, tá bom? Mas pelo menos eu, tenho hoje, até hoje, um livretinho bem pequenininho, que é uma edição feita pelo Corém, daqui de Natal, certo? Vem lá escrito tudo bem direitinho, de cabo a rabo, do código de ética, tá certo? E aí, quando eu falo em deontologia, gente, eu falo também em algo que diz que eu devo respeitar as regras, haja o que houver. Tá certo? Então, não existe isso de dizer, mas eu respondi atravessada a minha enfermeira, a minha técnica lá, porque eu estava muito chateada. Não interessa se ela estava chateada. Haja o que houver, você precisa, você deve, você é obrigado a respeitar, a seguir as normas e regras. E lá no Código de Ética diz que, em se tratando da equipe de enfermagem, existe uma hierarquia, que essa hierarquia é encabeçada pelo enfermeiro, vem seguida pelo técnico em enfermagem, e logo abaixo vem os antigos auxiliares em enfermagem, tá bom? Então, a partir do momento que ela diz, mas eu respondi assim a você porque eu estava chateada, eu não quero saber. Independentemente dela estar chateada ou não, ela deve respeito à enfermeira dela. Haja o que houver. Não é flexível. Beleza? Ok, gente? E isso relacionado ao quê? A deontologia. Lembrem-se que, por muitas vezes, o código de ética dos profissionais de enfermagem vai lá, código de ética e deontologia. Então, aquele código, aquelas normas, aquelas regras que existem ali, você tem que seguir, independentemente de quê? Do que aconteça. Tá certo? Ai, professora, mas no dia que eu respondi minha enfermeira, eu estava de TPM. E eu quero saber. Você tem que seguir o código de ética e deontologia. Tá certo? Em contrapartida, certo? No outro extremo, existe a teleologia, tá certo? Que é a ética da responsabilidade. Se eu, Silvia, sei que amanhã, quinta-feira, o home care, onde eu trabalho, vai voltar com as atividades presenciais e não mais home office, como foram até hoje, quarta-feira, eu tenho a responsabilidade, ou pelo menos espera-se que eu tenha a responsabilidade que de 7h30 da manhã eu esteja lá, né? Não foi informado que o home office foi suspenso, que a partir de amanhã voltaria ao normal. Beleza, então eu, Silvia, tenho de assumir a ética da responsabilidade de que amanhã, de 7h30, eu tenho que estar lá no home care, tá bom? Então, isso é teleologia, a ética da responsabilidade. Da mesma forma que vocês, como técnicos em enfermagem, trabalham no hospital, seguem o fluxo de uma escala mensal. Você trabalha numa escala de 12 horas por 36 horas. Isso quer dizer o quê, hein, professora? Que você trabalha sendo diurno, de 7 às 19, ou de 19 até às 7 do outro dia. Aí você tem 36 horas de folga, que é um dia inteiro mais um turno, e volta no outro. Por exemplo, se eu trabalho diurno, 12 por 36, então eu estou de plantão hoje. Eu estou de plantão hoje de 7 da manhã até às 19 horas da noite. Vou para casa, durmo em casa, passo o dia em casa, passo a noite em casa.
Um dia tem quantas horas? 24 horas, então amanhã eu não passo o dia em casa, 24 horas. Hoje à noite eu vou estar em casa, 24 mais 12 horas da noite, 36. Aí eu volto no outro dia. Trabalho hoje, amanhã eu não trabalho, no outro dia eu vou e trabalho. Se vocês, como técnicos em enfermagem, trabalham seguindo o fluxo de uma escala 12 por 36 horas, tá? Vocês estão trabalhando hoje à noite. Amanhã vocês não trabalham, mas na noite do sábado vocês estão trabalhando. É de vocês espera-se, né, que vocês vão para o plantão do sábado à noite, né? É uma responsabilidade sua. A escala não foi publicada, você já sabe quais são os seus dias de plantão. Então, a sua responsabilidade em ir para o seu plantão também configura uma atitude, uma postura ética, que está inclusa onde? Na teleologia, tá certo? É o estudo dos fins humanos, cada qual o quê? Com a sua responsabilidade. Se cada um assumir a sua responsabilidade e cumprir, o processo de trabalho vai fluir de forma o quê? Ok. Tá certo? Considera o quê? Cada um como sendo responsável pelo que faz. Tá bom? Se eu sei que Renan vai trabalhar no sábado à noite, eu, Silvia, que estou no plantão diurno do sábado, eu estou contando com a postura ética, teleológica de Renan, de que ele vai me render à noite, não é a responsabilidade dele. Então, se Renan toma a responsabilidade dele para si e cumpre, ele não me prejudica, eu vou ser rendida, eu não vou dobrar. Então, cada qual assumindo as suas responsabilidades, executando-as, e aí o processo de trabalho de enfermagem vai ocorrer de forma o quê? Ok. Tá certo? Deontologia, você tem que seguir, custe o que custar, haja o que houver. É o que eu tenho lá, o quê? No código de ética. Teleologia está voltado para quê? Cada qual com suas responsabilidades, mas que se cada qual cumprir as suas responsabilidades, a equipe toda vai ser o quê? Privilegiada. Tá certo, gente? Então, para finalizarmos, aí eu trago aqui a imagenzinha, né, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Essa edição foi lançada pelo Corém do Rio Grande do Sul, certo? Cada estado tem o seu Corém, né? Aqui nós temos o Corém RN, na Paraíba vai ser o quê? Corém PB, Paraíba, no Rio Grande do Sul, Corém Rio Grande do Sul, tá certo? Então, em quase todos os coréns, eles têm esses livrinhos pequenininhos. É um livrinho de bolso mesmo, que é o Código de Ética e Deontologia de Enfermagem. Se é o Código de Ética e Deontologia de Enfermagem, ele vai variar. Eu posso descumprir alguma norma que tem nele porque eu estava mal-humorada no dia? Não, deontologia, viu aí? Tá certo? É um código deontológico, a ética da convicção, invariável, que você tem que seguir, haja o que houver, por cima de pau e pedra. Tá bom, gente? Beleza? Então, ética profissional, trazendo para a área da enfermagem, né, que já acabamos até falando, né? Quando você escolhe uma profissão, você passa a ser regido por deveres e direitos daquela profissão. Nós, profissionais de enfermagem, temos o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, os médicos têm o Código de Ética dos médicos, os fisioterapeutas têm o Código de Ética dos fisioterapeutas. Por quê? Porque os direitos e os deveres, eles vão variar de acordo com o quê? Com cada profissão. Então, cada profissão tem o seu código de ética e de deontologia. E espera-se que cada pessoa que entra para aquela profissão, que escolha aquela profissão, ela siga todos os deveres e ela tenha consciência dos direitos que ela tem, tá bom? Como é que eu vou fazer isso, hein, professor? Estudando. Porque não entra assim na cabeça da gente. A gente tem que ir lá dar uma olhadinha, certo? Como a gente já falou, ser ético
é você agir de forma que não prejudique os outros de nenhuma maneira, tá bom? Nada justifica prejudicar o outro, né? E qualquer decisão ética, por trás dessa decisão ética, tem valores fundamentais. Quais são esses valores, professora? Você ser honesta em qualquer situação. Se errou, fui eu, enfermeira, que errei, tá certo? Ter coragem para assumir as decisões, tá certo? A nossa profissão é uma profissão que exige muita coragem. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma aluna do curso técnico em farmácia e ela disse, professora, vocês da enfermagem têm que ter muito amor à profissão, viu? Porque não é para qualquer um, não. E realmente, gente, aí depois que ela falou, eu fui parar para pensar, né? Existem muitas coisas, muitos pormenores, muitas situações específicas da enfermagem que não é qualquer profissional que teria peito para assumir, não. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme. Ser tolerante e flexível. Não consigo imaginar uma pessoa que seja intolerante e inflexível fazendo parte da enfermagem. Não tem como, gente, não tem como. Tá? Nada é de certeza. Você vai para um plantão, você não sabe se você vai ser rendido. A pessoa que vai te render pode sofrer um acidente? Pode. Aí você vai abandonar o paciente no home care que você está assistindo? Não. Então, você vai ter que ser compreensivo, você vai ter que ser flexível para aceitar que foi uma situação, um imprevisto que aconteceu e que você está ali para prestar assistência ao paciente. Você vai ter que continuar no plantão, tá certo? Você ser íntegro como pessoa, né? Não existe ninguém que seja perfeito, gente, isso é óbvio, mas eu costumo dizer que Deus dá dia após dia, cada dia que a gente acorda é uma oportunidade que Deus nos dá de nós melhorarmos. Nós temos de ter ciência dos nossos defeitos, mas não simplesmente, eu sou assim e pronto. Esse negócio de complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, isso não existe. Tá bom? Nós precisamos procurar as nossas melhoras como pessoa e como profissional, principalmente. E a questão de ser humilde. Eu, quando me formei, em 2014, 3 meses após a formatura, eu fui contratada para trabalhar numa UTI e ainda mais pediátrica. Eu amo UTI, mas a pediátrica eu não amava, não. Porque eu gostava de criança, mas eu gostava de criança saudável. Eu me desestruturava vendo uma criança doente. Então, como é que eu ia cuidar dessas crianças doentes? Olha, a rotina de UTI, vocês vão ver lá mais para o final do curso, pacientes graves, é que todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, os pacientes que estão na UTI, de forma inquestionável, eles vão ter de passar por um exame chamado gasometria arterial. E o que é isso, professora? Ao invés de colher sangue na veia, é na artéria. Certo? Então, geralmente quem colhe é o enfermeiro, às cegas, porque a artéria não se vê, só se sente, tá bom? Veia, Renan aí, que já passou por todas as disciplinas, veia, ela não pulsa. Eu vejo a veia no dorso da minha mão, mas se eu colocar o dedinho em cima da veia, eu não vou sentir ela pulsando, não, tá? Já a artéria, eu não vejo, mas eu sinto. Se eu palpar aqui a artéria radial com o meu dedo indicador, tá, gente? Polegar de forma alguma, porque polegar tem pulsação própria e pode te confundir. Então, vai com o indicador, com o médio ou com os dois e palpa a artéria radial aqui. Você vai sentir na anatomia e, de repente, você começa a sentir uma pulsação. Então, para coletar gasometria arterial, para tirar sangue da artéria, eu vou às cegas. Eu tenho que me garantir na anatomia, e tu imagina colher isso em criança? Você entra com a agulha reta, 90 graus, não é como for funcionar a veia, não, é reta. Às vezes bate no osso, tá bom? E isso dá uma sensação de choque, os pacientes relatam.
Aí lá vai eu pra UTI pediátrica. Quando eu soube desse Já negócio, pensou não perder alguma coisa? Fala, pode ligar a energia aqui, as coisas mais tarde. eu tô dando as minhas histórias, as minhas coisas, meus eternos casos, mulher. Aí o que que acontece? Eu me formei, quando a gente termina um curso, gente, sendo ele técnico ou superior, a gente sai com muitas coisas em aberto. Não tem como a gente aprender tudo. Eu estagiei em todos os lugares de Natal, mas eu nunca colhi uma gasometria arterial. E aí eu caí de paraquedas numa UTI pediátrica para assumir como enfermeira. Nunca colhi uma gasometria arterial. E Já como pensou primeira. gasometria arterial é aquela que tira no pulso? Isso, o sangue do pulso da artéria. Tá Isso, bom? professora. Água, Sabe o que fizeram comigo? Hum, Foram tirar. Eu tava no hospital lá na Promater. Aí ela foi tirar, a mulherzinha, a enfermeira chegou lá pra tirar. Só que ela foi tirar mais em cima, sabe? No braço, onde tira sangue normal. Aí ela acertou meu tendão. Isso. Ela acertou meu tendão, inflamou e eu não esticava nem o braço. dói, né? É o ó. Ei, a dor que você sentiu é Horrível. bem parecida com a dor que os pacientes que têm a artéria puncionada sentem. Aí tu imagina, esse moído, manhã, tarde e noite, todos os pacientes da UTI. E eu nunca tinha colhido uma gasometria arterial na minha vida. Eu digo, me ferrei. Não vou saber fazer o básico numa UTI. Aí eu fui dizer que eu sabia, eu mesmo não. Aí o que que eu fiz? Muito esperta. Meu pai e minha mãe sempre me criaram dizendo que todo mundo, todos os profissionais têm muita importância e que nós temos que respeitar e ter consideração por todos eles, né? Aí o que foi que eu fiz? Primeiro de tudo, eu cheguei lá na UTI bem pianinha, né? Porque tem gente que acha que quando tem um nível superior, é superior a todo mundo. Mal olha para os técnicos. Eu sou do povão, eu sou filha de uma técnica em enfermagem. Meu pai é médico, mas minha mãe é técnica, então eu nunca pensei nesse negócio de destratar ninguém, né? Cheguei lá, já fiz amizade com os técnicos. Esperta, né? Aí fui. Nesse hospital, é um hospital que tanto meu pai já trabalhou quanto minha mãe trabalhou há muito tempo. E aí eu soube que tinha umas mulheres lá da UTI, umas técnicas que tinham trabalhado com manhã, né? Aí eu digo, opa, é por aqui que eu vou, né? As meninas bem antigas, bem experientes, daquelas que para ser médica falta só o CRM, porque são muito experientes. Daquelas que olham para um paciente assim de longe, aqui no posto de enfermagem, o leito do paciente lá no final da UTI, ela olha e diz: paciente fulaninha de tal já já vai convulsionar. Daqui a pouco a menina começa a convulsionar. Eu digo, o que é isso? A experiência, minha gente, do profissional. E eu achando que macumba é essa? Que bruxaria é essa? Aí, né, eu esperta, passei um infravermelho em toda a equipe e vi quais eram as mais experientes e as que eram mais receptivas, porque às vezes, gente, vocês técnicos em enfermagem sofrem tantos maltratos dos enfermeiros que quando chega um enfermeiro novo no setor, vocês já estão armados. Aí eu desarmei logo todo mundo, né, e fui chegando. Fui me misturando, literalmente, com técnicas. Oi. Pode voltar aquele que tá escrito ética um pouquinho, porque eu tava escrevendo, só faltava ele para eu terminar. Essa? Não, logo um dos primeiros que tava escrito moral e embaixo ética depois. Essa? Sim, Vou deixar aí. Ei, aí quando chegou as solicitações de gasometria arterial, eu digo, eita, moleste, é agora. Vocês estão achando que eu fui dizer que eu sabia ou que fui pipinar o menino, furar 500 vezes? Dói, né? Me coloquei no lugar dos pacientes, dos bebezinhos, das crianças. Eu digo, eu para mim mesma, eu mesma, eu não sei fazer. Eu tive que dizer que não sabia. Aí eu preparei a bandejinha para colher a gaso,
peguei e chamei uma das técnicas que era mais barra pesada no conhecimento e na técnica. Eu disse, mulher, bora ali em leito tal comigo? Ela, pra quê? Eu, bora, por favor. Ela foi. Quando chegou lá, não é competência do técnico em enfermagem, certo, gente? Coletar gasometria arterial. Depois da atualização, depois da última atualização do Código de Ética de Enfermagem, tá certo? Que teve. Mas antes, vocês técnicos podiam colher gaso arterial, podia passar sonda para alimentação, para fazer xixi, vocês podiam um bocado de coisa. Hoje em dia não pode mais. Mas aí, essas técnicas da época da minha mãe, né, elas trabalharam na vigência do código antigo, então elas sabiam fazer tudo. Quando a gente chegou lá no leito, eu disse, mulher, me ajuda a coletar essa gás? Eu estava sozinha na UTI como enfermeira. Aí ela disse, mas eu não posso não. Aí você só vai me ajudar. Me mostre como é que eu faço, como é que eu posiciono o scalp ou a agulha. Fica aqui do meu lado, eu, né? Minha gente, pois vou dizer a vocês, nessa minha brincadeira de ser humilde, de dizer quando eu não sabia, eu dizia mesmo. Não sei, ainda não fiz isso, mas estou aqui para aprender. E de eu ter me unido aos meus técnicos da equipe, homem, eu aprendi até o que eu nunca imaginei aprender, porque foram eles que me ensinaram. Agora vocês imaginam se eu chegasse com o nariz em pé na UTI, os técnicos não iam me receber bem, iam era uma armacilada para mim. Porque são desses, quando tem raiva de um enfermeiro, né? Aí eu fui e fiz o quê? Porque é da minha personalidade, é de Silvia me misturar mesmo com todo mundo. Eu não tenho problema algum. Não tenho nenhum tipo de preconceito. Para mim, uma pessoa que tenha doutorado é o mesmo tipo de pessoa do que um ASG de um hospital. Para mim é a mesma coisa, cada um com sua função, certo? Então, me envolvi com minhas técnicas, fui bem acolhida, fui humilde, disse que não sabia, pedi ajuda, pedi por favor, mais uma vez, e vamos, e vamos, e vamos. E aí, minha gente, bem antes de eu sair, de eu pedir demissão para vir para a área da docência, para fazer meu mestrado, eu coletava gasometria em qualquer paciente, até nos mais graves, nos que estavam muito comprometidos, e aí eles ficam bem anasarcados, que é aquele inchaço, aquele edema geral, que não dá para a gente sentir a pulsação de nenhuma artéria, nem radial, nem braquial, nem femoral, nem carotídea. É como se o paciente estivesse literalmente morto. Ninguém conseguia puncionar a artéria dessas crianças. E aí, graças às minhas técnicas maravilhosas, que eu aprendi de uma maneira que, às vezes, várias enfermeiras tentavam e não dava certo. E eu calada na minha, lá, fazendo minhas anotações, minhas evoluções. Quando vinham me chamar, graças a Deus, só pela anatomia palpatória, eu conseguia acertar de primeira. E isso eu devo muito aos meus técnicos. Então, eu tenho um respeito muito grande pela classe de técnicos em enfermagem, porque quase tudo de técnica que eu aprendi na assistência foi graças à ajuda dos meus técnicos, graças a Deus. Oi. Professora, Oi. Eduardo está pedindo para a senhora aceitar ele. Não subiu nenhum pedido aqui não, galera. Tem nenhum pedido aqui não. Eu só tenho como aceitar se ele mandar o Mandei pedido. ele pedir agora. Mandei ele tentar entrar agora. Peraí. Acho que ele entrou no link errado. É porque aqui não tá aparecendo, não. Porque sempre que alguém pede a solicitação, faz a solicitação, dispara um barulhinho diferente para mim. Entendeu? Por isso que volta e meia eu saio do slide e venho. Mas nada, né? Então, gente, pra gente finalizar, tá bom? Deu tempo copiar quem estava copiando, visto como eu fui mal educada, saí assim.
Deu tempo Não, copiar Maria recupera aqui? depois. Pronto, eu envio logo após a aula, tá bom? Então, só para a gente aplicar, certo, o conhecimento de hoje, eu acredito, eu espero que vocês tenham conseguido fazer essa diferenciação, ok, de ética e moral, tá certo? E aí, como uma forma da gente aplicar e testar, assim, entendeu? Tá bom? Eu trouxe alguns exemplos corriqueiros comuns na enfermagem, e aí eu vou perguntar para vocês o que vocês acham, o que vocês acreditam, tá certo? Vejam, considere que atualmente vocês já é um profissional, já se formaram, certo? Já tem o diplomazinho de técnico em enfermagem, já tem o Corém, glória a Deus, né? E trabalha na UTI de uma instituição hospitalar da cidade, né? Pelo fluxo da escala de trabalho, a qual foi divulgada no final do mês passado, geralmente, gente, nós enfermeiros divulgamos a escala de agosto, tipo, nos últimos dias de julho, para vocês, tá? Então, de acordo com a escala que foi divulgada no final do mês passado, ou seja, a escala que diz respeito a esse mês, tá bom? Você estará de plantão diurno amanhã, tá? Dia 13 de agosto de 2020, tá bom? Ir para o plantão é uma conduta ética ou moral? Vocês acham o quê? É conduta ética. Por que conduta ética? Me Conduta digam ética. por quê? Por quê? Por Porque quê? ele está fazendo o que foi designado a ele para o funcionário continuar o mesmo. Se ele não for, a enfermeira vai sentir falta de que ele não foi? Se não for, o outro técnico que estava de plantão vai ter que dobrar, né? No caso, vai ter que fazer o trabalho do que não foi. Por que você não foi? Vai, não vai? Não tá um furo? Não vai gerar um furo? Não vai? Sim ou não? Vai, né, Sim, professora? vai sentir falta, sim. Vai sim, Vai professora. gerar um furo. Eu, como sendo enfermeira de vocês, enfermeira Silvia, eu vou achar legal isso que vocês fizeram? Não. Eu estou avaliando vocês. Eu estou avaliando vocês. Sim. Está, com certeza. Não foi pro plantão. Se vocês não me apresentarem uma justificativa muito plausível, que consiga me convencer, o mínimo que eu posso fazer é advertir vocês. Então, isso, de fato, gente, configura uma conduta o quê? Ética. Tá bom? Você tem o seu plantão, você sabe que você tem que ir, tá certo? É uma responsabilidade que você assumiu em relação ao seu trabalho. Por mais que você não esteja a fim de ir, você vai, porque você sabe que você está o quê? Sendo avaliado pela enfermeira Silvia e que se você faltar, você vai ser advertido. Então, o mínimo que se espera é que você não queira essa advertência e que você procure se comportar da melhor forma possível para que eu lhe avalie o que bem, tá certo? Se eu estou falando em uma coisa, em uma postura que vocês vão assumir devido ao fato de eu, enfermeira Silvia, estar avaliando vocês, configura uma conduta o quê? Ética. Beleza, gente? Ok? Ok. Aqui, você é técnico em enfermagem, atuante em uma unidade básica de saúde do bairro Nordeste, localizado em Natal, Rio Grande do Norte. Por razões de crescimento pessoal dentro da UBS, oportunidades. Você percebe que um colega de trabalho resolve prejudicar algum outro colega de trabalho, tipo, para subir, para agarrar aquela oportunidade, entre aspas, tá certo? E aí eu pergunto, esse colega está sendo antiético ou amoral? Sem moral.
Acho que é a moral, né, professora? Com Moral, certeza. professora, com certeza. A moral. Moral, alguém discorda? Eu acho que é antiético. Eu acho que é antiético também. Eu acho que é amoral e antiético. Eu Quem acho foi, que é imoral quem pelo foi fato que dele disse estar aí? escondido. Ah, mas alguém disse aí, é antiético e amoral. Quem foi? Foi eu, Axa. Axa. Olha ela. Certíssimo, Axa. Certíssimo. Esse tipo de postura aqui, gente, configura uma conduta tanto antiética, quanto sem moral, quanto amoral. Sabe por que é uma conduta antiética? Porque esse jovem aí, que é colega, que é seu colega lá da unidade básica de saúde, e que deu a rasteira no outro, que prejudicou o outro colega de vocês na intenção de subir de cargo, digamos assim, se ele age de forma a prejudicar outra pessoa, eu não quero saber qual é o nível de prejudicar. Se é alto, médio, baixo, está prejudicando. Então, lembra que quando nós falamos lá no slide de ética, nós falamos que você ser ético é você agir sem prejudicar ninguém também? Sim. Sim? Então, esse jovem aí que está querendo puxar o tapete do coleguinha, ele está sendo antiético porque ele está assumindo uma postura, ele está tomando uma conduta, ele está agindo de forma a prejudicar o colega, tá bom? E por que é a moral, professora? Porque, gente, de uma forma geral, as pessoas que têm essa ambição de subir, de ocupar cargos mais elevados, existem algumas pessoas que elas querem subir da forma mais fácil, tá? São pessoas que quer ter de tudo, mas não quer se esforçar em nada. Existem pessoas assim, que quer estar na zona de conforto, sombra e água fresca, água de coco, preferencialmente. E aí, eu lá na beira da praia, sombra e água fresca, sabendo que eu tenho uma quantidade enorme de artigos científicos em casa para ler. Aí eu sei também, eu não estou fazendo nada, não estou me esforçando para que o conhecimento desses artigos entrem na minha cabeça, né? Mas sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que minha turminha lá do mestrado, eles fazem resumos, eles fazem fichamentos. Aí eu fico caladinha na minha, certo? Só esperando esses resumos serem postos no grupo do WhatsApp. Eu pego tudo prontinho, certo? Tinha 10 artigos para ler, cada artigo com no mínimo 10 páginas. Eu ia ter que ler no mínimo 100 páginas. Aí a minha galera lá do mestrado fazem um resumo de um máximo uma página. Aí eu só leio 10 páginas. Tem gente que tem esse comportamento de forma intrínseca. É da pessoa. Da mesma forma que é da pessoa passar por cima de tudo e de todos, de algumas pessoas, para conquistar o que elas querem. E aí, sob o ponto de vista dessas pessoas, elas não estão erradas. Sob o meu ponto de vista, Silvia, tá errado. Certo? Eu acho que o sol brilha para todos, mas que você precisa correr atrás do seu para conquistar o que você quer. Eu, Silvia, moralmente falando, eu sou assim. Mas para outras pessoas, para Joãozinho, por exemplo, não é correto isso, passar por cima de tudo e de todos, porque o que importa é o bem-estar dele, é o status dele, é a evolução dele, é o que ele vai conquistar. Então, isso está relacionado ao quê? A moral da pessoa. Tá bom? Então, geralmente, pessoas que prejudicam outras, principalmente no ambiente de trabalho, é algo que é muito intrínseco a ela. Então, diz respeito ao quê? A postura moral dela. Tá bom? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma postura, a gente tem uma conduta tanto antiética, quanto o quê? A moral. Beleza, gente? Beleza. Ok.
Axa deu um tiro aí certeiro, viu? Gostei. Não que os outros estivessem errados, porque vocês foram me dando justificativas do porquê achava ser antiético e do porquê achava ser amoral. Aí Axa, bem caladinha, chegou e falou: é antiético e amoral. O tiro certo, não foi? Foi demais, adorei. Então, gente, finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido fazer essa